Olá pessoal, seja bem-vindo ao Lugar do Livro, mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre que tipo de livro nos atrai, que tipo de história nos faz viajar, que tipo de história empolga a nossa mente, empolga o nosso coração e faz a gente embarcar nessa aventura, nessa viagem que é a literatura. E o que me motivou a falar sobre isso é o vídeo anterior, no qual eu falei sobre O Sonho e a Fúria, um livro difícil, um livro famoso por ser muito abandonado, normalmente abandonado porque tem uma narrativa densa, uma história complicada, uma linguagem difícil. E eu já falei bastante disso no vídeo anterior, mas falar sobre isso, quando terminei de gravar o vídeo, eu comecei a pensar: sim, mas a literatura ela foi feita para divertir, para a gente relaxar muitas vezes. Por mais que se fale que a literatura enobrece, ela eleva o caráter, eleva a moral, eleva a inteligência, ela deixa você mais culto, mais erudito, mais isso, mais aquilo. Mas quem lê por ser apaixonado, quem é apaixonado pela literatura, quem é apaixonado pelos livros, lê porque sente prazer, lê porque se diverte lendo. E aí pensei na seguinte cena, né? Você tem um trabalho, ou trabalha dando aula, ou trabalha no escritório, ou trabalha onde quer que você trabalhe, você passa o dia inteiro trabalhando, aquele dia estressante, aquele dia cansativo. Você chega em casa, toma um banho, janta, e aí depois vai sentar no sofá, ou vai sentar naquela cadeira especial, ou vai deitar na cama e pega o livro O Sonho e a Fúria. E aí pensa: agora, depois desse dia cansativo, eu vou relaxar, vou viajar aqui nessa história e vou esquecer um pouco das preocupações e das tensões do meu dia. Só que é óbvio que isso não vai acontecer, né? Você pegou O Sonho e a Fúria, você não vai relaxar, pelo contrário. Você vai ter que ficar completamente atento, vai ter que ficar completamente ligado se quiser captar uma parte do que o autor quis transmitir. Porque a gente já falou várias vezes, é um livro difícil e que exige atenção. Só que mesmo assim, mesmo que você fique tenso, fique atento, se canse lendo, essa é uma verdade, quando termina a leitura, foi o que aconteceu comigo, o que acontece com muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, você fica enfeitiçado, se sente feliz, se sente satisfeito, se sente privilegiado por ter lido um livro tão bom. Sim, funciona comigo isso, funciona com muita gente. Você pegar um livro difícil, ter que mastigá-lo, ter que digeri-lo devagar e você se divertir ao final. Mas não é só esse tipo de literatura que me diverte, que me atrai, que me conquista. E é difícil você encontrar, foi uma das observações que eu fui fazendo, é difícil você encontrar uma pessoa que se satisfaça somente com um tipo de literatura. Eu só gosto de ficção científica, eu só leio livro, sei lá, de terror, eu só leio YA, eu só leio... Não, muita gente tem suas preferências, eu prefiro esse estilo, mas acaba se divertindo com vários outros livros e comigo não é diferente. Então, pensando nisso, pensando em como a literatura ela fisga você em diversos pontos, fisga você de diversas maneiras, ela age meio que como um vírus, ela vai se transformando. Eu consegui fisgar você a partir de uma ficção científica, mas não se preocupe, eu vou mudar e eu vou deixar meu vírus lá da ficção científica, mas eu também vou fisgar você aqui, que é para não correr o risco de eu perder esse leitor. Então eu vejo muito isso, a literatura enquanto uma espécie de vírus, claro, um vírus positivo, se é que isso pode existir, mas que ele vai se mudando, vai se transformando, vai sofrendo suas mutações para conquistar o leitor. Então, pensando nisso, eu selecionei alguns poucos livros aqui para mostrar e comentar rapidamente sobre como eles me conquistaram a partir de diferentes aspectos. Então, pensando em O Sonho e a Fúria, ele me conquistou pelo desafio. Tudo bem, já falei bastante de O Sonho e a Fúria. Pegar um livro que é bem diferente de O Sonho e a Fúria, mas que também me conquistou e que está me conquistando, na verdade, porque eu ainda estou lendo essa história, que é o 1Q84, do Haruki Murakami. Esse aqui é o livro 3, estou terminando a trilogia, estou no começo desse livro ainda, mas estou terminando a trilogia. E vou fazer um vídeo assim que terminar, farei um vídeo, porque é uma história muito legal, uma história que envolve
ficção científica, que envolve fantasia, que envolve romance, querendo ou não, é uma história sobre amor. Mas a escrita há uma espécie de magia na escrita de Haruki Murakami que faz com que você deslize pelas páginas dele de uma maneira muito rápida. Você pega o livro e, se você tiver tempo, você não lê menos do que 100 páginas de uma vez. Isso, os livros são 3 livros, mais ou menos, com esse volume. O primeiro tem 400 e poucas, o segundo tem 370, esse aqui tem 450 páginas, 460. E você lê rapidamente, tanto que eu tinha lido os 2 no começo do ano. Quando comprei agora no começo desse ano, no começo do ano passado eu tinha lido os 2 primeiros. No começo desse ano foi lançado o volume 3, como minha memória não é muito boa, eu decidi reler os 2, e reli os 2 rapidamente. Então, é muito diferente de Faulkner, mas me conquistou por ser uma história, pela história em si, pela história que enfeitiça. Outro livro que tem uma história espetacular, mas tem um pouco mais, tem algo... É um livro já muito famoso, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Aqui o primeiro livro, A Game of Thrones, em inglês, foi o primeiro livro que eu comprei da série, comprei, sei lá, pelos livros de 2007, 2006, não tenho certeza. E não tenho certeza também como eu tomei conhecimento disso aqui, porque naquela época, 2006, 2007, ninguém tinha ouvido falar assim por aqui, não era comum, estava muito longe ainda de a série ser traduzida em português, não tinha nem tradução em português de Portugal. E eu comprei, acredito que em alguma livraria Cultura da vida, aí, Salvador, em Brasília. Passei um tempão sem ler, depois me arrisquei, na época meu inglês não era tão bom, eu li esse livrão aqui, eu comprei os 3 primeiros, e li os 2 em inglês. Depois de um tempo, depois de mais uns 2 anos, eu reli em inglês de novo. Quando foi lançado em português, eu li os 2, o primeiro e o segundo, 2 vezes. Então é uma série que a prosa é simples, a prosa direta, é fantasia, é uma narrativa que conquista pela história e pelos personagens. Conquista pelos acontecimentos também, é uma história muito grande, muito ambiciosa, todo um universo novo criado, as famílias, os personagens bastante carismáticos, todos eles com um pensamento próprio, com suas próprias intenções, sem se encaixar em necessariamente nenhum arquétipo. Então é uma história que me conquistou muito, da qual eu sou fã, é a história das Crônicas de Gelo e Fogo, e que é muito diferente tanto do Haruki Murakami quanto do Faulkner. O outro livro do qual eu gostei bastante, que me conquistou, bom, todos os livros que eu for mostrar aqui, eles me conquistaram de alguma forma, então não vou ficar repetindo isso toda hora, eu vou apenas mostrar o livro. Prometo que não vou usar mais a palavra conquistar até o final do vídeo. Então, outro livro, A Máquina de Fazer Espanhóis, livro que eu ganhei de presente da minha esposa no meu aniversário no ano passado. E é um livro que eu já tinha vontade de comprar, um livro da Kozak Naif. O que me motivava a querer esse livro era ser da Kozak Naif, que para mim é meio que um selo de qualidade. E o fato de eu ter ouvido que em algum lugar que José Saramago havia dito que Walter Ugumãe estava reinventando a língua portuguesa, que era um escritor de imenso talento e tal. Mas eu tinha uma certa reserva com o livro, uma besteira, pelo fato de eu achar muita presunção do escritor. Ele escreveu o próprio nome com letras minúsculas, escreveu o livro inteiro, ou quase inteiro, né, que tem um pedacinho que tem letras maiúsculas, mas o livro quase inteiro em letras minúsculas. Assim, o cara quer revolucionar a literatura, a língua portuguesa assim, abolindo as letras maiúsculas. Por quê? O que isso vai... qual a relevância disso? Mas isso se revelou uma bobagem, porque, claro, porque o livro é lindo, é um livro lindo. Esse é um adjetivo que pode ser usado de forma bastante adequada para esse livro, porque é uma história muito bonita. É a história de um idoso que perde a sua esposa. Isso não é spoiler, é logo no começo do livro. Ele perde a sua esposa depois de 50 anos de casado ou mais do que isso.
E eles se gostavam muito, ele não sabe como viver sem ela. É uma história de amor muito bonita que lembra bastante o filme Amor, de Michael Haneke, que também é um filme que eu acho magnífico. E um filho vive não sei onde, a outra filha é casada, ele acaba tendo que ir para um asilo, uma casa de repouso com outros idosos, e ele ainda é muito ativo intelectualmente, pelo menos ele gosta de pensar que é lúcido e que ele tem uma vida ainda muitos anos pela frente. Então, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com a perda da esposa, ele tem que lidar com a humilhação que ele sente por ter sido mandado para uma casa de repouso e a mágoa dos seus filhos. E aí, lá quando ele chega na casa, ele vai ser acolhido, vai conhecer outras pessoas, os outros idosos, vai conversar bastante com eles, vai redescobrir vai ver uma aventura lá. É um livro que, mais do que uma história espetacular, como é a história de 1Q84 ou de Game of Thrones, ou mais do que a linguagem, é um livro sobre pessoas. O personagem que o Walter Ugumãe criou, o aposentado, cujo nome eu esqueci, eu nem lembro se ele tem nome, acho que ele não tem nome, mas se tiver eu vou botar aqui o nome dele depois. Mas ele é muito real, você fica, puxa, como é que o cara conseguiu entrar na mente de um idoso para expressar de forma tão autêntica, tão real os sentimentos. Então isso impressiona nesse livro. Eu terminei a leitura e fiquei embevecido. Um pouco como O Som e a Fúria, Madame Bovary, de Flaubert, me conquistou pela forma. Eu sou apaixonado também por língua portuguesa. Eu tenho uma mania, assim, quase inevitável e chata, meio de revisor. Então, quando eu leio um texto pela primeira vez, quando tem algum erro, alguma coisa errada, me salta aos olhos. E muitas vezes eu me pego lendo o texto e, mais do que estar preocupado em ver o conteúdo, eu fico mais preocupado, eu dedico boa parte da minha atenção à forma, seja para o bem, ou melhor, seja para o mal, como é esse caso de procurar erro, ou seja para o bem, como foi o caso desse livro. Eu nunca tive muito interesse em ler Flaubert, porque, ou melhor, de ler Madame Bovary, porque eu imaginava assim, a trama parece correr de novela. É uma mulher que é fútil, casa, trai o marido, não consegue viver em paz consigo. E o que é que vai ter de bom nisso? E aí o que me fez procurar ler Flaubert foi o livro Como Funciona a Ficção, do James Wood, também da Cosac Naif, esse livro, um livro de crítica literária, em que ele acredita ele dá o título a Flaubert de pai, o fundador do romance moderno. E ele analisa, a partir de A Educação Sentimental, e não a partir desse aqui, como ele estabeleceu as regras, assim, as bases para o discurso indireto livre, como o Flaubert é mestre da narrativa, é um mestre da narrativa, sabe esconder, sabe ditar o ritmo, sabe? Então, e Madame Bovary é exatamente assim. Eu comecei a ler e eu não conseguia prestar atenção na Emma Bovary. Eu só conseguia ficar encantado com a pureza, a simplicidade e a perfeição do texto. É um texto perfeito. É um texto que tem algumas cenas, que eu até destaco na resenha, que parecem ter sido escritas para o cinema. Tal a capacidade que tem de evocar aquela imagem, de formar a imagem, enquanto outras fazem você viajar no próprio texto e fazem você sentir as emoções do personagem. É um livro, do ponto de vista formal, eu acho assim, absolutamente irrepreensível. E aqui vou só ler um pedaço. Claro que isoladamente você não vai conseguir ver a magia de Faulkner, você tem que ler o livro. Mas a Emma Bovary está começando, assim, ela é sempre insatisfeita, ela tem toda essa... ela sonha em coisas grandes, ela acha que o marido dela, o Carlos, ele é muito rasteiro, ele não se interessa por alta cultura, não é culto o suficiente, não é requintado o suficiente para ela. E a conversa de Carlos era lisa como o passeio da rua, e as ideias de toda a gente desfilavam nela com o seu feitio vulgar.
sem provocar comoção, riso ou devaneio. Carlos jamais havia tido curiosidade, dizia ele, enquanto residia em Rouen, de ir ao teatro ver os atores de Paris. Não sabia nadar, nem esgrimir, nem atirar, e não pôde um dia explicar-lhe certo termo de equitação que ela encontrara no romance. Um homem não devia, ao contrário, primar em múltiplas atividades, saber iniciar uma mulher nos embates da paixão, nos requintes da vida, enfim, em todos os mistérios? Mas aquele não ensinava, nada sabia, nada desejava. Supunha feliz, e ela não lhe podia perdoar aquela tranquilidade tão bem assente, aquela gravidade serena, nem a própria felicidade que ele lhe dava. Então é um período curto, mas que já diz muito sobre o coração de Emma Bovary. Vamos ver outro livro. Esse aqui é um livro que me conquistou pela... Poxa, eu falei a palavra proibida. É um livro que me fisgou pela tristeza. Porque é um livro... A história é um escritor que conseguiu fazer do seu primeiro livro um grande, estrondoso sucesso. Ele está tentando escrever um segundo livro, que ele quer falar sobre o Holocausto, mas os editores dizem que aquela história já está ultrapassada, que já se escreveu tudo que tinha para se escrever sobre o Holocausto. E ele se vê numa crise criativa, ele resolve fugir, se esconder e desistir de escrever pelo menos por um tempo. Aí ele encontra um sujeito, um taxidermista muito estranho, que está escrevendo uma peça de teatro chamada Beatriz e Virgílio, que é a história da mula e do macaco, e pede ajuda a esse escritor para terminar de escrever essa peça de teatro. Então, a história vai andando, é uma história muito bem escrita, ele usa, claro, o autor ele remete a ele mesmo, né? Então ele deixa entender que é uma história real, isso é uma das formas que ele tem de fisgar o leitor, mas você vai andando e tal, só que quando chega no desfecho da história, é que você vê como se trata de uma história triste, e tem um apêndice, que eu nem vou falar o nome, mas que ele me deixou aquele legítimo nó na garganta. Eu fiquei realmente mal quando eu terminei esse livro. Eu, claro, também tinha toda a situação. Eu estava 4 meses longe de casa. Eu terminei de ler o livro no aeroporto, esperando o avião para voltar para o Brasil, depois de 4 meses sem ver meus filhos, minha esposa. Então eu estava já meio emocionado, meio triste. Eu acho que isso contribuiu para o impacto que o livro teve. Mas a literatura também fisga você pela tristeza. E já que eu falei de tristeza, eu tenho que terminar com um livro divertido. Um livro que me fez rir bastante. Sem ser um livro de comédia. Ele é literatura de muita qualidade, que é o Jaime Bunda, de Pepetela. Se você vir esse livro por aí, não se deixe enganar achando que é só uma sátira sem sentido do James Bond. Jaime Bunda é um funcionário público que pensa ser um investigador. Ele na verdade é estagiário. Ele consegue um emprego lá na polícia por ter parentes importantes. Só que ele é inteligente, ele lê muito livro de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett. Então ele acha que consegue usar os métodos de investigação americanos para resolver um caso de assassinato lá em Angola. Só que, mais do que a história em si, a história é muito engraçada. O Pepetela ele usa a metalinguagem de uma maneira brutal, mas de uma maneira muito divertida. Para você ter ideia, o livro é dividido em 4 livros, 4 partes. Livro do primeiro narrador, livro do segundo narrador, livro do terceiro narrador e, naturalmente, você deve ter adivinhado, livro do quarto narrador. Por que tantos narradores? Porque simplesmente ele começa com o primeiro narrador. Então o primeiro narrador vai contando, volta e meia, no final de um capítulo desse livro, o Pepetela, o autor do livro, se mete assim e diz que reclama do narrador. Ele, por exemplo, aqui tem uma parte: não entrou pela porta, telefonou. É assim que começa um capítulo. Aí ele abre um parêntese e coloca em itálico para deixar claro que é ele que está falando. Mas esse narrador tem uma pressa
Vamos primeiro saber o que o Jaime Bunda fez à noite, pois o telefonema será só no dia seguinte. Então ele fica corrigindo o narrador e é muito legal isso, porque você fica o tempo todo sabendo que você está numa ficção, mas ao mesmo tempo você mergulha na história, você fica meio confuso, mas é muito divertido. No final desse capítulo, o narrador ele relata uma perseguição. O Jaime Bunda pega um carro e vai atrás de um suspeito. E aí o Pepe Tela fala: e lá vamos nós entrar em nova perseguição. Este narrador dá-me cabo dos nervos. É mais chato que tribo de Quiçonde a mudar de formigueiro. E aí começa a reclamar do narrador. Até que chega no final e ele diz: pelo poder absoluto que só eu possuo, demito irrevogavelmente o narrador. E aí ele contrata outro narrador para o segundo capítulo. Quando chega no terceiro ele diz que vai trocar, porque senão vai revelar coisas da história que não pretende que revele agora. Então não se deixe enganar, repito. Não se deixe enganar por essa capa ridícula, por esse título estranho. É grande literatura. Então é isso, pessoal. Mostrei aqui alguns livros. Às vezes a literatura ela fisga você pelo riso, outras é pelo choro, outras é pelo medo. Não mostrei aqui nenhum livro de terror. Outras é pela história, outras é pela imaginação. Mas o importante é que a literatura, ainda bem que a literatura tem essa capacidade de se transformar, de agir no corpo de cada um, né, no organismo de cada um, para conquistar a mim e a você de diferentes formas. Então o impacto que o 1Q84 teve em mim não vai ser necessariamente o mesmo impacto que teve em você. Então essa é uma das grandes maravilhas da literatura. Queria saber sua opinião, que tipo de literatura atrai você, que tipo de literatura lhe interessa, se é só um tipo, se você também como eu, gosta de vários tipos de livro. Então, se quiser contribuir, deixe seu comentário aí embaixo e muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!